Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Cachola Legal. Surtos, endemias, epidemias e pandemias. O que é o surto? Podemos destacar como exemplo de surto o caso de dengue, sarampo, doenças transmitidas por águas contaminadas, etc. As situações estão ligadas, na maioria das vezes, à falta de controle sanitário ou até à má vontade política com a população. A dengue comumente aparece em regiões como cidades, bairros, também domicílios, creches, hospitais, restaurantes, colégios, entre outros. Segundo a revista Época, durante a pandemia Covid-19, o Brasil enfrentou também surto de sarampo em 21 estados, fora os mais de 500 surtos anuais causados por doenças transmitidas por águas e alguns tipos de alimentos. No caso dos alimentos, destacamos com frequência o leite e seus derivados, carnes, peixes, fruto do mar e ovos, tanto pela casca quanto pela clara e a gema, que podem ser contaminados pela salmonela, que é um tipo de bactéria que contamina também outros alimentos, como carnes mal cozidas, principalmente aves. Agora a endemia, do grego endemos, doença que predomina em uma região de causa local, originário de algum país. Doença endêmica é aquela que está sempre aparecendo em uma região. Nem sempre se dá pela quantidade, mas pela frequência, como por exemplo a febre amarela no norte do Brasil. Outra situação é a sazonalidade, como por exemplo a época do frio, chuva, calor. Doença de Chagas ou doença do barbeiro. Segundo o Dr. Drauzio Varela, a doença de Chagas não se transmite pela picada do barbeiro, e sim quando fezes contaminadas pelo Trypanosoma cruzi penetram no orifício da picada do inseto. O nome da doença de Chagas foi dado pelo descobridor cientista Dr. Carlos Chagas e também em homenagem ao médico Dr. Oswaldo Cruz. O barbeiro tem hábitos noturnos e vive nas frestas das casas de pau a pique, ninhos de pássaros, tocas de animais, cascas de troncos de árvores e embaixo de pedras. A transmissão ocorre quando a pessoa coça o local da picada e as fezes eliminadas pelo barbeiro penetram no orifício que ali deixou. A transmissão pode também ocorrer pela transfusão de sangue, contaminado, lógico, e durante a gravidez da mãe para o filho. No Brasil foram registrados casos da infecção transmitida por via oral nas pessoas que tomaram caldo de cana e comeram açaí moído. Principais sintomas: febre, mal-estar, inchaço nos olhos, aumento do fígado e do baço são os principais sintomas. Com frequência, a febre desaparece depois de alguns dias e a pessoa não se dá conta do que lhe aconteceu, embora o parasita já esteja alojado em alguns órgãos, como no coração, intestino e esôfago. Nas fases crônicas da doença, pode haver destruição da musculatura e, com sua flacidez, provoca o aumento desses três órgãos, causando problemas como cardite chagástica, que é o aumento do coração. Pode ocorrer também dilatação e alongamento do intestino, que pode provocar retenção das fezes. Essas lesões são definitivas e irreversíveis. Como nem sempre os sintomas são perceptíveis, o indivíduo vem a saber que tem a doença às vezes 20, 30 anos após ter sido infectado. E ao submeter-se a um exame de sangue específico para a chaga ou através de um teste chamado reação de Machado Guerreiro, que hoje inclusive está em desuso. A doença de Chagas pode não provocar lesões importantes em pessoas que apresentem respostas imunológicas adequadas, mas pode ser fatal para outras. Os medicamentos prescritos costumam ser satisfatórios na fase aguda da doença, enquanto o parasita está circulando no sangue. Como não existe vacina para a doença de Chagas, os cuidados devem ser redobrados nas regiões onde o barbeiro ainda existe, como no Vale de Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais e em algumas áreas do nordeste da Bahia. Eliminar o inseto transmissor da doença ou mantê-lo afastado do convívio humano é a única forma de erradicar a doença de Chagas. Malária. Citando mais uma vez o Dr. Drauzio Varela,
Malária ou paludismo é uma doença de países de clima tropical e subtropical, transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles, um mosquito parecido com pernilongo que pica principalmente em entardecer e à noite. Geralmente é a fêmea que ataca, porque precisa do sangue para garantir o amadurecimento e a postura dos ovos. Depois de 30 minutos que entrou na circulação sanguínea do homem, alcança o fígado e vai se multiplicando dentro das células hepáticas até que elas se arrebentam. Então, eles se espalham no sangue, invadem os glóbulos vermelhos, onde se reproduzem a tal ponto que eles se rompem também. Os sintomas são febre alta, calafrios intensos que se alternam com as ondas de calor, sudorese abundante, dores de cabeça no corpo, pele amarelada, muito cansaço. Não existe vacina contra a malária, mas possui tratamento precoce, que reduz a incidência da doença e evita mortes. O tratamento padronizado pelo Ministério da Saúde é feito por via oral e não deve ser interrompido para evitar o risco de recaídas. Quando estiver em zonas endêmicas, use repelente no corpo todo, camisa de manga comprida e mosquiteiro no dormitório. Procure um serviço especializado se for viajar para regiões onde a transmissão da doença é alta, para tomar medicamentos antes, durante e depois da viagem. A Amazônia é a região do Brasil onde ocorrem 98% dos casos de malária no país. E uma dica, nunca se automedique. Agora nós vamos falar da hanseníase. A hanseníase, uma doença durante muitos e muitos anos, chamada equivocadamente de lepra, surgida provavelmente no século VI a.C. A ignorância religiosa rotulou esta doença no passado como castigo dos deuses. Jogavam os doentes nos leprosários e por lá ficavam até morrer, sem socorro, sem tratamentos. Outras vezes eram jogados nas ruas, sofrendo pelas sarjetas. Qualquer inflamação na pele por qualquer alguma outra doença, a pessoa já era considerada leprosa. Logo era colocada em vales com pessoas vítimas de hanseníase e aí sim tornavam doentes lepras por ter sido contaminado pelo bacilo de Hansen. É importante saber que o nome lepra, lepros do grego, quer dizer escama, casca que solta da pele. Não quer dizer nada além do que algumas doenças de pele. A desinformação e o atraso da ciência na época fez com que as pessoas fossem isoladas por sofrerem de lepros e não hanseníase. Até mesmo a psoríase, herpes, eczemas também eram conhecidas como lepra por causa das lesões na pele. Felizmente, hoje, sabemos que as pessoas estão livres deste estigma. E quem sofre de hanseníase pode ser curada totalmente em pouco tempo, no máximo em 24 meses. A mudança do nome de lepra para hanseníase foi feita na década de 1970, segundo a agência Fiocruz, justamente com a tentativa de afastar o preconceito, o estigma associado à doença. Epidemia. O termo epidemia vem do grego epi, que significa sobre, e demos, que significa povo, ou seja, algo que se derrama sobre uma população causando alarme e medo. A epidemia comumente está relacionada a regiões ou estados. Por exemplo, o ebola virou epidemia em 2014, após atingir muitos países da África. Também as epidemias se manifestam nos estados, atingindo suas cidades, municípios e até bairros. Epidemia nacional, quando atinge algumas regiões do país. A epidemia é ela que abre o caminho para as pandemias. Agora vamos falar da pandemia. Do grego pan, que é igual a todos, mais demos, que é igual povos. Pandemia é o resultado de uma epidemia de doenças infecciosas que atingem pelo menos 2 continentes, segundo a OMS. Algumas epidemias foram tão intensas que quase chegaram a dizimar
cidades inteiras, se espalhando por todo o país e continentes, transformando-se então em pandemias. Não podemos considerar certos tipos de doenças como pandemias, mesmo matando um grande número de pessoas, como por exemplo, doenças cardiovasculares, enfisema, insuficiência cardíaca, diabetes, hipertensão, câncer, que são responsáveis por um grande número de mortes, mas não são consideradas pandemias pelo fato de não serem contagiosas. Alguns exemplos de pandemias que já vitimaram grande parte da população mundial são a peste negra, que nós chamamos de peste bubônica, gripe espanhola, que é a influenza, vírus H1N1 que está aí, varíola, tifo, sarampo, ebola, cólera, gripe H1N1 ou suína ou ainda influenza, AIDS e a atual Covid-19. Um outro termo novo, sindemia. Muita gente não tem conhecimento deste termo novo, que surgiu a partir de 1990. Sindemia. Falarei um pouco mais de pandemia e também de sindemia nos nossos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.